Como é que o médico tem certeza de um diagnóstico? Vou te dar uma resposta honesta. Ele não tem. O paciente senta na sua frente, conta os sintomas, você examina e pede um exame. E mesmo no fim, com tudo na mão, o que o bom médico tem não é certeza. É uma chance, uma probabilidade daquele diagnóstico. Olha só esses exemplos. Diagnóstico de enxaqueca. 5 perguntas. Só 5 perguntas na anamnese, sem imagem, sem laboratório, sem encostar no paciente, conseguem pegar uma suspeita de enxaqueca e levar para uma probabilidade desse diagnóstico para mais de 80%. Agora olha o outro lado. Existe um sinal do exame físico que a gente aprende com reverência, desses que você escuta e executa quase como um ritual. E na hora de confirmar uma pielonefrite, um cálculo renal, não existem estudos que tenham medido a força dele em fazer um diagnóstico, que provasse que ele verdadeiramente mexe nessa chance de ter a doença por ele ter sido positivo. Esse é o sinal de Jordan. Então espera, uma conversa de 5 perguntas decidiu quase tudo, e um sinal clássico, respeitadíssimo, talvez não decida quase nada. Essa diferença, o quanto cada achado é capaz de mover a chance de um diagnóstico, tem um nome. E quando você entende esse nome, não dá mais para desver na medicina. Essa diferença de um impacto ou a capacidade que um achado tem de mexer ou não mexer na chance de uma doença tem um nome. Chama-se razão de verossimilhança. É o quanto aquele dado multiplica a sua probabilidade de confirmar ou descartar um diagnóstico. O Jordano tem uma razão de verossimilhança desconhecida, ou seja, não sabemos qual diferença ele faz. Aquelas 5 perguntas da enxaqueca têm uma razão de verossimilhança forte. Não precisa entender a conta agora, guarda só o nome e a ideia. Tem dado que move e tem dado que quase não move a chance de ser um diagnóstico ou não ser. E aí fica a pergunta que vai guiar a gente. Por que 2 achados clínicos que a gente examina com a mesma seriedade têm força tão diferente? E como saber de antemão qual deles vale a pena? Meu nome é Letícia, sou médica de família e comunidade. Nesse vídeo, quero simplificar e introduzir o raciocínio probabilístico na medicina. Eu também passei anos romantizando a semiologia, acreditando que o diagnóstico estava todo ali, com 100% de confiança nos sintomas e sinais da doença, que qualquer um deles, sozinho, já valia muito para o diagnóstico. Faz mais ou menos 1 ano que eu conheci essa matemática que hoje eu vou te mostrar. E olha, eu talvez aprendi só uns 20%, mas esses 20% mudaram a forma como eu enxergo a medicina inteira. É essa curiosidade e empolgação que senti e que eu vou tentar passar para você. Em vez de buscar certezas, o médico vai estimando a chance de o paciente ter uma doença, atualizando essa estimativa a cada nova informação coletada. Vou melhor explicar o exemplo da enxaqueca e como o raciocínio probabilístico funciona na prática. Imagina que uma paciente senta na sua frente no consultório. Ela ainda não disse uma palavra. E mesmo assim, antes dela abrir a boca, ela já carrega uma informação com ela. A enxaqueca tem uma prevalência no mundo em torno de 15%. Guarda esse número. 15% é o nosso ponto de partida. No raciocínio probabilístico, nós chamamos isso de probabilidade pré-teste. Ou seja, antes de a gente performar qualquer teste, e nesse caso, teste significa perguntas na anamnese, exame físico, exames laboratoriais, de imagem, essa paciente não parte de uma probabilidade de 0% de enxaqueca. Mesmo sem ela ter falado nada, ela já entra com 15% de chance de ter enxaqueca, porque essa é a prevalência no mundo. Isso é a aplicação da epidemiologia, uma parte da medicina que a gente tende a odiar na prática e que é super importante. Agora existe um grupo de 5 perguntas de anamnese na investigação de enxaqueca com um nome fácil de lembrar, o mnemônico POUND. P de pulsátil. Essa dor lateja? O de hours, horas. A crise dura entre 4 e 72 horas? U de unilateral. A dor é de um lado só? N de náusea. Tem enjoo junto? D de desabilitante. A dor te impede de tocar seu dia? Vamos supor que nossa paciente veio para justamente consultar por uma dor de cabeça e que ela responda sim para 4 dessas 5 perguntas do POUND. Agora acontece uma coisa que parece mágica, mas é matemática. Esse conjunto de respostas tem uma força. Lembra que o nome dessa força é razão de verossimilhança? Um estudo mediu essa força. No caso do POUND, se o paciente responder sim para 4 ou 5 dessas perguntas, a chance de enxaqueca é multiplicada em torno de 24 vezes. Existem ferramentas para usar a razão de verossimilhança que farão essa multiplicação por você. Hoje eu não vou falar de fórmulas nem dessas ferramentas. Mas olha o que acontece na prática. Eu entro com a probabilidade inicial
15%, que é a prevalência da enxaqueca no ser humano. Aplico a força do Pound e a chance sobe para mais de 80%. De 15 para 80, com 5 perguntas. Sem imagem, sem laboratório, só anamnese bem feita. Um achado com razão de verossimilhança alta empurra a barra com força para o lado da doença, do 100% de probabilidade do diagnóstico. Quanto mais longe de 1 for esse número da razão de verossimilhança, mais ele mexe no diagnóstico. O 24 do Pound é um empurrão enorme. E agora, vamos dar o nome aos 80% que encontramos ao final dessa matemática. Esses 80% representam a probabilidade pós-teste. A chance do paciente ter a doença depois que você aplicou o teste. No caso aqui, as 5 perguntas do Pound. Resumindo, a probabilidade pré-teste multiplicada pela razão de verossimilhança vira a probabilidade pós-teste de um diagnóstico. Em uma linguagem mais simples, a probabilidade antes da anamnese, do exame físico e dos exames complementares, multiplicada pelo peso de cada um desses, que são dados fornecidos pela ciência, resulta na probabilidade de doença depois que o médico aplicou esses testes. Esse é o coração de tudo. Até aqui pode ter parecido que o herói da história é a razão de verossimilhança. A pergunta poderosa, o teste forte. E não é bem assim. Um teste excelente com uma razão de verossimilhança altíssima, aplicada a um pré-teste muito baixo, não te leva a lugar nenhum. Imagina um pré-teste de 1%. Lembra da enxaqueca? Ela tinha 15% de pré-teste. E o Pound era excelente, com uma razão de verossimilhança de 24. E um pré-teste de 1%, com a mesma razão de verossimilhança de 24, jogaria o paciente para cerca de 20% de probabilidade pós-teste. E em termos de diagnóstico, 20% é um número ruim, tanto para confirmar uma doença quanto para descartá-la. O ponto de partida importa tanto quanto o teste. E é exatamente para mostrar isso que eu vou te contar uma história, usando um caso de um roubo de um quadro. Em uma manhã, Sherlock Holmes e Watson receberam uma visita. Maria chega ao escritório abalada. Um quadro de Leonardo da Vinci foi roubado de sua casa. Sherlock e Watson nos representam e Maria representa uma paciente. Ela está com uma queixa principal. O quadro foi roubado. Maria não viu o rosto do ladrão, mas reparou em 3 coisas. Ele ou ela vestiu uma roupa azul, tinha uma moto e em algum momento comentou em voz alta que tinha um filho homem. Esses seriam os sintomas da anamnese que a Maria está confirmando pra gente. Conseguimos pensar em 3 hipóteses diagnósticas. No mundo do Sherlock, pensamos em 3 suspeitos. E vamos para a cena clássica. Maria atrás do vidro e do outro lado 3 suspeitos. 2 homens e uma mulher. Sherlock se vira para ela e diz: Senhora Maria, estes são os 3 suspeitos que conseguimos reunir. E aqui está o problema. Os 3 vestiam roupa azul, os 3 têm moto e os 3 têm um filho homem. Repara no que o Sherlock acabou de dizer. Os 3 têm exatamente as mesmas características. No mundo nosso, essas características são os testes, os sinais, os sintomas, os exames. E nesse caso, quando estão juntos, como lá no Pound, eles têm a mesma razão de verossimilhança para os 3 suspeitos. Então, como que a gente decide? Se os achados são idênticos, a pista sozinha não resolve o caso. E é aqui que o Sherlock faz a virada. Ele diz: mas há uma coisa que vocês ainda não sabem sobre eles. A mulher e o homem da esquerda nunca tiveram qualquer passagem pela polícia. Já o homem do meio foi preso 2 vezes. As 2 por roubar obras de artes de pintores famosos. O que isso significa? Antes de qualquer pista, qual era a chance de cada um ser o ladrão? A mulher sem histórico, 1%. O homem da esquerda também sem histórico, 3%. Mas o homem do meio, com 2 passagens por roubo de obra de arte, 15%. Essa é a probabilidade pré-teste de cada um. Agora sim, a gente aplica as mesmas pistas: roupa azul, moto, filho. Para os 3. A razão de verossimilhança é a mesma para todo mundo. Mas como o ponto de partida é diferente, o resultado é completamente diferente. A mulher e o homem da esquerda continuam com uma chance baixa. Mas o homem do meio, quando aplicado razão de verossimilhança, dispara para um valor muito mais alto que os outros 2. Mesmas pistas, resultados completamente diferentes. E o culpado mais provável, fica evidente. Cada suspeito daquela sala é uma hipótese diagnóstica. Quando um paciente chega com uma queixa, você não tem um culpado, você tem uma fila de suspeitos. As doenças que poderiam explicar aquilo. A ficha criminal, a prevalência de cada doença é a nossa probabilidade pré-teste. É o que você sabe sobre aquela hipótese antes de examinar. E as pistas são os seus sinais e sintomas, cada um com a sua razão de verossimilhança. O que o caso do Sherlock mostra é o erro mais comum do raciocínio clínico: achar que a pista decide tudo.
Não decide. Entre 3 hipóteses que compartilham os mesmos achados, vence a que já chegou na frente, a mais prevalente, a de maior probabilidade pré-teste. Por isso, conhecer a epidemiologia da população não é decoreba. É o que te diz qual suspeito olhar primeiro. A medicina é um mar de incertezas, e o raciocínio probabilístico é uma das poucas ferramentas que conseguem trazer um pouco de luz para essa penumbra. Ele não apaga a dúvida, ele organiza a dúvida. Infelizmente, boa parte da medicina tem seus valores de força, de razão de verossimilhança desconhecidos. Tem muita coisa para descobrir. Espero que você saia daqui com uma coisa, um jeito novo de olhar o raciocínio clínico. Antes de pedir exame, antes de procurar o sinal, pergunta para vocês mesmos: de onde eu estou partindo? E quando você não souber um número, tenha coragem de buscar a informação confiável. Além disso, procure saber se o que você pergunta, examina e solicita para o seu paciente possui a razão de verossimilhança pesquisada na medicina baseada em evidências. Eu aprendi esse jeito de pensar faz mais ou menos um ano e foi uma das coisas que mais mudaram o meu jeito de enxergar a minha medicina. Espero que mexa com você também. Agradeço e até mais.